Você já sentiu aquela dor cortante de ser rejeitado? Como se por mais que tentasse, simplesmente não fosse bom o bastante. Seja no amor, no trabalho ou em qualquer outro aspecto da vida, a rejeição tem um jeito cruel de fazer a gente duvidar do nosso próprio valor. Mas e se eu te dissesse que essa dor pode ser transformada em força? Que existe um caminho para superar a rejeição sem carregar o peso da frustração ou da autopiedade? Hoje, eu vou te mostrar como o estoicismo pode te ensinar a lidar com isso de uma forma que poucas pessoas conhecem. A maioria reage à rejeição de duas maneiras. Ou se fecha em um ciclo de autossabotagem, acreditando que nunca será aceito, ou busca validação a qualquer custo, tornando-se dependente da aprovação dos outros. Mas ambas as opções levam a mais sofrimento. O que os grandes sábios da antiguidade descobriram é que a chave para superar a rejeição não está em mudar a opinião dos outros, mas em mudar a maneira como reagimos a ela. O que alguém pensa sobre você diz mais sobre essa pessoa que sobre você mesmo. Imagine um guerreiro que a cada batalha perdida se tornasse mais forte em vez de mais fraco. É exatamente assim que os estoicos viam a rejeição, como um teste, uma oportunidade de crescimento. Em vez de perguntar, por que isso aconteceu comigo? Pergunte-se, como isso pode me tornar melhor? O segredo não está em evitar a dor, mas em aprender a usá-la ao seu favor. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar 10 passos poderosos para superar a rejeição com a mentalidade estoica. E não são apenas conceitos vagos. São estratégias práticas que você pode aplicar hoje mesmo para se tornar uma pessoa mais resiliente, confiante e emocionalmente inabalável. Então, se você já cansou de se sentir pequeno diante da rejeição e quer aprender a transformá-la em uma vantagem, fique comigo até o final deste vídeo. Você nunca mais verá a rejeição da mesma forma. A rejeição dói, porque a gente a encara da forma errada. Quando ouvimos um não, sentimos como se estivéssemos sendo descartados, como se nosso valor fosse menor. Mas a verdade é que a rejeição não tem o poder de definir quem você é. Ela apenas reflete um desencontro de interesses, momentos ou prioridades. O estoicismo nos ensina que o erro não está no ato de sermos rejeitados, mas sim na interpretação que damos a isso. Se você encara um não como uma prova de que não é bom o suficiente, então estará se condenando sem necessidade. Mas, se entender que a rejeição é parte natural da vida e que não tem nada a ver com o seu valor, você se libertará de um peso desnecessário. Imagine um comerciante tentando vender um produto. Algumas pessoas compram, outras não. Mas o fato de alguém não comprar significa que o produto não presta? Claro que não. Talvez aquela pessoa não precise daquilo no momento. Talvez esteja distraída. Talvez simplesmente prefira outra coisa. O mesmo acontece com a rejeição. Nem sempre ela significa que você falhou. Apenas que aquela situação ou pessoa não era compatível com você naquele momento. O problema é que muitas vezes tomamos isso como um ataque pessoal, quando na verdade, é apenas um evento neutro que interpretamos de forma negativa. Marco Aurélio dizia que não devemos deixar que o julgamento dos outros controle nossas emoções. Se alguém nos rejeita, isso não significa que somos indignos. Significa apenas que aquela pessoa não vê o que temos a oferecer da mesma forma que nós vemos. E isso é normal. O erro está em permitir que a opinião dos outros determine nossa autoestima. Se você depende da aceitação externa para se sentir bem, então sempre estará vulnerável. O estoicismo ensina que a única validação que importa é a que vem de dentro. Portanto, antes de se machucar por uma rejeição, faça uma pausa e se pergunte: isso realmente me define? Ou estou apenas deixando o ego falar mais alto? Quando você se desapega da necessidade de ser aceito por todos, a rejeição perde o poder de te destruir. E esse é o primeiro passo para superá-la com sabedoria. A maioria das pessoas sofre com a rejeição porque foca no que está fora do seu controle. Você não pode controlar se alguém vai gostar de você, se uma empresa vai te contratar ou se um grupo vai te aceitar. Mas sabe o que você pode controlar? Como você reage a isso? Os estoicos eram mestres nessa mentalidade. Eles dividiam a vida entre o que podemos mudar e o que está além do nosso alcance.
E qualquer coisa que não está sob nosso controle não deve roubar nossa paz. Epicteto dizia que ficamos frustrados porque queremos que o mundo se adapte às nossas vontades. Queremos que as pessoas nos aceitem, que as oportunidades venham na hora certa, que a vida aconteça do jeito que imaginamos. Mas a realidade não funciona assim. Você pode dar o seu melhor, pode se preparar, pode agir com inteligência, mas no final, nem tudo depende de você. E aceitar isso é libertador. Pense em um atleta treinando para uma competição. Ele pode treinar todos os dias, seguir a dieta certa e estar no seu melhor desempenho. Mas, no dia da prova, pode chover, pode se machucar, pode encontrar um adversário mais forte. Ele pode controlar sua preparação, mas não o resultado final. E é exatamente assim com a rejeição. Você pode fazer tudo certo e ainda assim não ser escolhido. Mas isso não significa que você falhou. O que você pode fazer? Então, aprender com cada rejeição e seguir em frente. Cada não pode ser um degrau para algo maior, se você enxergar dessa forma. A rejeição só se torna um problema quando você a vê como um obstáculo e não como um redirecionamento. Quanto mais rápido você aceita isso, mais rápido se torna inabalável. Imagine que toda rejeição que você enfrenta é um teste, uma forma de treino para se tornar mais forte. Os estoicos acreditavam que as dificuldades não eram castigos, mas sim oportunidades para desenvolvermos virtudes como paciência, resiliência e autossuficiência. Em vez de lamentar uma rejeição, veja-a como um treino para a sua mente. Se você nunca fosse rejeitado, nunca aprenderia a lidar com a frustração, nunca aprenderia a se fortalecer emocionalmente, nunca desenvolveria a capacidade de seguir em frente sem depender da aceitação dos outros. Cada rejeição que você enfrenta hoje está te preparando para algo maior. É como levantar pesos na academia. No começo dói, mas depois você se torna mais forte. Os estoicos praticavam um exercício chamado premeditatio malorum, que significa antecipar mentalmente os problemas antes que eles aconteçam. Eles imaginavam possíveis dificuldades e treinavam suas mentes para enfrentá-las com serenidade. Você pode fazer o mesmo com a rejeição. Em vez de temê-la, espere por ela. Esteja preparado para ouvir um não sem se abalar. Isso tornará você emocionalmente resistente. A rejeição não é o fim do caminho. Ela é apenas um teste. Se você encara cada não como um desafio para crescer, em vez de um motivo para desistir, então já está muito à frente da maioria das pessoas. Um dos princípios mais poderosos do estoicismo é a indiferença ativa. Isso não significa que você deva ignorar suas emoções, mas sim que deve escolher quais emoções merecem sua atenção. Você pode sentir a rejeição, mas não precisa se prender a ela. Você pode reconhecer a dor, mas não precisa deixar que ela te controle. Os estoicos praticavam um distanciamento emocional dos eventos externos. Isso não quer dizer que eram frios, mas sim que não permitiam que acontecimentos fora do seu controle ditassem sua felicidade. Marco Aurélio dizia que não são os eventos que nos afetam, mas sim o significado que damos a eles. Se você vê a rejeição como uma derrota, ela será uma. Mas se vê como um aprendizado, ela se torna um trampolim para algo maior. A indiferença ativa te dá poder. Quando você não reage desesperadamente à rejeição, as pessoas percebem sua força. Aqueles que demonstram segurança, mesmo diante de um não, são vistos como mais valiosos. E, ironicamente, muitas vezes isso faz com que outras oportunidades apareçam. Se você quiser superar a rejeição de verdade, pratique a arte de não se abalar. Deixe que os nãos passem por você sem deixar cicatrizes. Porque no fim das contas, quem se importa menos tem mais controle sobre sua própria vida. A rejeição não precisa ser sua inimiga. Se usada da maneira certa, pode se tornar uma das suas maiores forças. Grandes nomes da história, de Michael Jordan a Steve Jobs, foram rejeitados inúmeras vezes antes de alcançarem o sucesso. O que os diferenciou? A forma como encararam cada não.
O estoicismo nos ensina que o verdadeiro poder não está em evitar a rejeição, mas sim em nunca permitir que ela nos impeça de seguir em frente. Cada não que você recebe pode ser combustível para se tornar melhor. Se um emprego te rejeita, desenvolva novas habilidades. Se alguém não te quer, foque em se tornar a melhor versão de si mesmo. Se um projeto falha, aprenda e tente de novo. O que importa não é a quantidade de vezes que você foi rejeitado, mas sim o que fez com cada uma dessas experiências. Os estoicos nos ensinam que a dor é temporária, mas a força que você ganha ao superá-la dura para sempre. Então, da próxima vez que a rejeição bater à sua porta, receba-a com um sorriso. Porque no final das contas, ela pode ser exatamente o que você precisava para crescer. A rejeição pode parecer um golpe cruel, mas se você olhar para trás, perceberá que muitas das vezes em que foi rejeitado, acabaram te levando para caminhos melhores. Talvez você tenha sofrido por perder uma oportunidade apenas para mais tarde encontrar algo muito maior. Talvez tenha se sentido mal por um relacionamento que não deu certo, mas no futuro, percebeu que aquilo te livrou de algo que não era para você. O estoicismo nos ensina que a vida não nos dá aquilo que queremos, mas sim aquilo que precisamos para crescer. A rejeição não é um obstáculo, é um direcionamento. E agora, sabendo disso, o que você escolhe fazer? Permanecer preso ao passado, lamentando os nãos que recebeu? Ou usá-los como combustível para seguir em frente mais forte? Marco Aurélio dizia que a adversidade revela quem realmente somos. A forma como você lida com a rejeição diz mais sobre você do que a rejeição em si. Você pode escolher se enxergar como uma vítima das circunstâncias ou como alguém que usa cada desafio como uma chance de evoluir. O caminho estoico é o caminho da ação, da resiliência e do domínio sobre si mesmo. Então, da próxima vez que for rejeitado, não pergunte: por que isso aconteceu comigo? Pergunte: o que eu posso aprender com isso? Cada rejeição é uma oportunidade disfarçada, um teste para ver se você está pronto para algo maior. A diferença entre aqueles que vencem na vida e aqueles que ficam pelo caminho está na forma como reagem a esses momentos. Você pode permitir que a rejeição te defina, ou pode usá-la como um trampolim para se tornar alguém que não depende da aceitação dos outros para se sentir completo. No final, ninguém pode te rejeitar de verdade. Apenas você mesmo pode fazer isso. Se você se recusa a se ver como um derrotado, então a rejeição se torna irrelevante. Se você entende que sua jornada não é definida por um único momento, mas pela soma das suas escolhas diárias, então nada pode te parar. A vida sempre continuará se movendo, e cabe a você decidir se vai caminhar junto com ela, ou ficar preso ao que ficou para trás. Os estoicos não apenas aceitavam a rejeição, eles a utilizavam como uma ferramenta para o crescimento. E agora, você pode fazer o mesmo. Se essa mensagem ressoou com você, compartilhe sua experiência nos comentários. Quero saber como você enxerga a rejeição e como pretende superá-la daqui para frente. Se inscreva no canal para continuar essa jornada de fortalecimento mental e resiliência. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar essa mensagem. Nos vemos no próximo vídeo. Siga firme e lembre-se: nada tem poder sobre você, a menos que você permita.